Salve, salve, senhoras e senhores! Salve, salve, bebuns e bem boas deste Brasil, dantes muitíssimo, mas muitíssimo mesmo, vai varonil. E hoje, depois de um outro hiato aí, um longo hiato, um mês mais ou menos, eu, o Azarão, essa criatura abominável que vos fala, estou de volta, né, para deixar aqui uma dica, uma recomendação de uma boa e barata, de mais uma campeã do custo-benefício no mercado cervejeiro. Só que essa, na verdade, deveria ser chamada não de boa e barata, e sim de excelente e barata. Porque, na verdade, de todas que já passaram por aqui, esse é o 19º vídeo, essa, sem sombra de dúvida, disparado, é a melhor boa e barata que já passou por aqui. E o melhor de tudo é que eu descobri essa cerveja numa feliz casualidade. Eu nem estava, assim, procurando por ela. Que é essa belezura que está aqui, vou mostrar, vou voltar a falar dela depois. Aposto que a maioria não conhece, se é que alguém que vai me ver aqui conhece. Também não é tanta gente assim que me vê, mas enfim. A Laut Premium Beer, tá? Versão latão, 473. Antes de falar dela, não custa lembrar, reforçar o recado, tanto para os que já se inscreveram no meu canal, como para um bêbado qualquer, eventual, que caia de paraquedas aqui e que tenha gostado do conteúdo, que de vez em quando passe por aqui, dê uma olhadinha se tem conteúdo novo. Porque, como vocês já perceberam, não existe aqui uma regularidade de publicação. Eu não tenho compromisso com uma frequência de publicação, né? Eu não tenho essa obrigatoriedade de postar um por semana, um a cada 15 dias, ou um mês que seja. A frequência de publicação aqui, ela está vinculada diretamente à frequência com que eu encontro novas boas e baratas. E esses novos achados, arqueológicos até, eles estão cada vez mais raros. Primeiro porque, recentemente, eu tive uma mudança na minha função no trabalho, para melhor, para muito melhor. Em grana não, em grana ficou a mesma coisa. Mas em sossego, em tranquilidade, foi uma mudança assim, muito, muito melhor, muito, muito melhor. Porém, aumentou um pouquinho a minha carga horária. Então eu tinha às vezes ali uma tarde, 2 tardes livres por semana, não tenho mais. Então já me falta tempo para eu sair andando por aí, dando uma caminhada e encontrando boas e baratas. E o segundo ponto é que ainda que eu tivesse esse tempo, cada vez mais eu estou recluso. Cada vez mais eu gosto de ficar recluso. Eu chego em casa, não tenho vontade de sair, né? Eu gosto cada vez mais de ficar encaramujado. Ou como dizia uma ex-namorada minha, eu sou um sujeito ensimesmado. Vejam que palavra bonita, ensimesmado. Eu não conhecia até então essa ex-namorada que me definiu assim, ensimesmado. Ela foi e a palavra ficou. Tá? Tão ensimesmado eu estou que nos últimos tempos eu venho assim incorporando, eu venho me tornando até, vou dizer assim, uma personificação da primeira lei de Newton, ou de parte dela. Aquela parte que diz que um corpo, estando em repouso, ele tende a assim continuar, a não ser que uma força externa venha romper com esse equilíbrio. Então eu chego, se não mexer comigo, eu fico por ali. Não dá mais para sair andando, não gosto mais. Então, menos tempo, menos vontade de sair vasculhando os supermercados da vida, cada vez mais raras, as novas e baratas também, né? E essa força externa, que de vez em quando me põe em movimento, é a esposa, né? Ou em viagens que ela contrata nas férias, eu pego e vou. Eu gosto de viajar, só não gosto de ter que ir atrás dos preparativos. Depois que está tudo feito, eu pago minha parte, eu vou lá, para mim está tudo jóia, né? Eu não tenho paciência para os preparativos. Ou então, a cada um mês, mês e meio, 2 às vezes, eventuais incursões à casa da sogra. A minha sogra, ela mora em outro estado, em Minas, na cidade de Passos, e a gente vai para lá de vez em quando, fica aí uns 180, 200 quilômetros daqui. Né? E foi justamente nessa última visita na casa da sogra que eu descobri essa boa e barata. É como dizem, se a vida te dá limões, você faz uma limonada, ou uma caipirinha, a depender do gosto do freguês. Se você tem uma sogra que mora em outra cidade, primeiro, agradeça, afinal ela está longe. E segundo, quando for para lá, relaxe e saia atrás de boas e baratas. Bom, o que acontece é o seguinte, quando eu vou para minha sogra, a gente chega lá, no almoço às vezes já tem uma latinha que o sogro compra, ele gosta, ela também, a gente toma ali. E à noite, eu compro cerveja por muito tempo
numa bodega, uma bodega mesmo. Não é um bar, é uma distribuidora de bebidas que fica numa esquina, uns 2 quarteirões para cima da casa da minha sogra. E é bem numa esquina, ela fica de bico mesmo. Né? Você chega, você nem entra no estabelecimento, você é atendido numa boqueta, tem um balcão de fora onde você põe a garrafa de cerveja que você vai levar, o casco, o famoso casco, e pelo mesmo balcão você recebe de volta, com grades, né? Porque diz que já foram assaltados algumas vezes. Então é uma boquetinha de canto de esquina, né? E tem lá a cerveja para vender. E é um lugar que pratica um preço honesto, né? Um preço de acordo. Então o que eu fiz? Cheguei lá, fui à noite comprar lá uns litrões, R$8 o litrão da Antártica Boa, como eu disse, um preço honesto. Enquanto eu estou ali, esperando na boqueta gradeada, a moça ir lá, pegar os litrões, cobrar, fazer o troco, etc, etc. Eu vi, através das grades, na geladeira de lá, essa preciosidade, uns latões dela, Laut. E claro que me chamou a atenção, uma marca nova chama sempre a atenção. Só que eu fiquei meio receoso até de perguntar o preço. Por quê? Na esquina, ele fica numa esquina, num bico de esquina, esse estabelecimento. E, aproveitando ali o poste de iluminação, tinha ali uma faixa, uma espécie de uma flâmula de tecido colorida, com o nome dessa cerveja, e dizendo que ela havia sido eleita a melhor Pilsen do ano de 2022, em Blumenau. Quando eu vi essa lata, a lata é meio chique, né? E campeã em Blumenau, eu fiquei com medo de perguntar o preço. Bom, fiquei com aquilo na cabeça, não perguntei, comprei os litrões, fui para casa da sogra, tomei e dormi. No domingo, acordou, aquela coisa toda, tomou um café. Minha esposa, meu sogro e minha sogra foram para uma cidadezinha vizinha de Passos, Cássia em Minas. Tem uma em São Paulo, mas Cássia de Minas. Onde, pouco tempo atrás, foi construir, inauguraram lá uma das maiores igrejas católicas do país, um dos maiores santuários católicos. Cabe, diz que quase 5.000 pessoas sentadas, mais não sei quantas mil em pé, fora aquelas sentadas no colo do Espírito Santo. Né? Então diz que para quem gosta realmente é uma atração turística, uma espécie de um Hopi Hari. Né? Eles foram, eu obviamente fiquei, meu filho preferiu ficar também, e ficamos ali. Eu ainda tinha na geladeira um litrão que sobrou da noite anterior. Eu pretendia tomar só esse litrão um pouquinho antes do almoço, minha esposa não bebe antes do almoço, porque depois ela ia dirigir, né? E o litrão seria o suficiente. Porém, ficou para mim o encargo de ir nessa bodeguinha e comprar lá 1 litro de coca, daqueles retornáveis, casco de vidro. Bom, fui lá, pegou o cachorro, saiu a passear, peguei e passei. Quando eu cheguei lá, eu estava com aquela coisa dessa cerveja remoendo. Fui lá, peguei o litro de coca, olhei, tomei coragem, perguntei o preço. R$3,69 o latão. Imediatamente, fiz as contas, a tabuada do 3,69 na cabeça, tirei dele uns 30%, 35%, que é mais ou menos a diferença de volume que tem entre o latão e a lata normal, e vi que se fosse uma latinha de 350, ela ficaria perto de 2,60, 2,70. Ou seja, cai na faixa da boa e barata. Pedi 3 latões, 2 para tomar na sogra e 1 para levar e vim fazer esse vídeo, se ela valesse a pena. Ou seja, fiz o making off lá na sogra, tomei 2 e o vídeo oficial eu vou filmar com esse aqui. Bom, comprei, cheguei lá, ainda eram umas 9h30, não era nem 10 horas, deixei na geladeira, né, e fui dar uma pesquisadinha sobre ela. Entrei na internet, fiz uma olhada e fiquei sabendo que ela era uma cerveja de origem da cidade de Belo Horizonte, em Minas. Ou seja, ela é uma Belo Horizontina, não aquela Belo Horizontina. Aquela que matou o guarda, e o padeiro, e o sapateiro, e o encanador, e o advogado, e o médico, e o engenheiro, enfim, aquela que matou um monte de gente. Ela é de Belo Horizonte, é Belo Horizontina de nascença, mas não é aquela Belo Horizontina. Bom, quando eu soube disso, imediatamente lembrei de um grande amigo, eu considero um grande amigo, que eu tenho em Belo Horizonte, né? O Cirilo, que, entre outras coisas, é o melhor baterista da grande BH, bitomaníaco de carteirinha. Mandei uma mensagem, tirei a foto da cerveja e mandei uma mensagem perguntando se ele conhecia. E qual não foi minha surpresa quando ele respondeu: bicho,
Essa cerveja é excelente. Eu, inclusive, conheci os criadores, os donos. Na época da pandemia, ele me falou que ele e a banda dele, Menthol Trio, entre no YouTube Music e coloquem Menthol Trio. Compensa muito. É um rockão, tem blues, é muito boa. Inclusive, a banda dele fez ali alguns serviços para o pessoal, tocou em alguns eventos, talvez, não sei. Diz que o pessoal é gente boa, só que ele, na própria Belo Horizonte, essa cerveja tinha sumido. Bom, diante desse aval, eu não tive dúvida. Fui lá, abri a primeira e comecei já a tomar. E de fato, é uma coisa, assim, pelo preço que eu paguei, é uma coisa excelente. Eu nem vou comparar ela com uma cerveja sem pedigree, né? Essas cervejas híbridas, mestiças, com milho, né? Uma Antártica, uma Brahma, enfim, né? Uma Kaiser, uma Sub-Zero, porque seria injusto, afinal ela é uma puro malte, né? Realmente ela não vai milho, ela só tem lá o malte, a cevada, a água, o lúpulo, etc. Lá, aquelas coisinhas. Mas, mesmo comparando com outras puro maltes que eu já experimentei, a Petra, por exemplo, que eu gosto muito da Petra, a tal da Spaten, que eu acho super valorizada, Império, que mais? Amistel, Boêmia, tá? Ela ganha. Né? E eu vou dizer para vocês o seguinte, que se ela perder, se é que ela perde, é por muito pouco para a tal da Eisenbahn, por exemplo. A diferença é que a Eisenbahn está 6 conto a latinha. E esse aqui está 3,69 o latão. Isso faz uma diferença realmente muito grande. Tá? Então vamos ver aqui. Ó, falar um pouquinho dela então. Está aqui a embalagem. Tá? Laut. Procurei a tradução do alemão. Não achei nada muito. Diz que é barulho, barulheira, enfim. Não consegui saber o porquê que deram o nome de Laut para isso aqui. A embalagem eu gostei. Né? Essa cor meio creme. Esse ouro meio envelhecido, né? esse ouro velho aqui, dá um toque de classe para ela. Né? Talvez esse ouro velho faça até referência às igrejas de Minas barrocas. Aqui no fundo tem uma igreja estilizada, naquele estilo barroco, né? Daquelas cidades lá, Ouro Preto, Mariana, Sabará, Congonhas do Campo. Né? Então talvez seja uma referência a todo aquele ouro que ainda ornamenta essa cerveja. Então, essas igrejas, cerveja na igreja, né? Então, lá tá muito boa. Aí se você ler aqui as informações, tá aqui, 4,7 de teor alcoólico, normal. Né? Os ingredientes, apenas água, malte de cevada, lúpulo e levedura. Ela é puro malte, realmente não tem milho. Né? 10 IBU, que é o de amargor, quer dizer, não é amarga, não tem nada de amargor, apesar de eu gostar, mas também nada tenho contra. E a fabricação aqui, de Belo Horizonte, aquela coisa toda. Né? É uma lata realmente colecionável, bonita. Então vamos agora, né, ao gosto que eu já conheço. Vertê-lo aqui ao meu poderoso marretão. Poderoso canecão. Canecão de meio litro, que é Dá uma olhada nisso. Olha a espuma que isso forma, a tal da carbonatação. Né? Dá uma olhada nesse amarelo, né? Um amarelo intenso. Ó, nem vou colocar, já vai dar uma beiçada. Vai ser difícil transpor a camada de espuma para chegar no líquido. Mas a gente faz esse esforço. Olha, melhor que Spaten, que a Cacildes, que eu gosto muito também, que a Petra. A Eisenbahn, não sei não. Eu precisaria ter uma do lado para... Né? Mas fica ali. Pena que não vou achar ela por aqui. Tá? Mas fica o quê? Fica a dica, né? Para quem mora em Minas ou para quem mora em Passos. Se você mora em Passos ou vai passar por ali, localize a rua Ceará, na altura do 300 e pouco. Essa bodega ela fica na Ceará, esquina com uma travessinha. E é uma bodega de canto, é de quina. Não tem como você errar. O mais fácil é você passar por ela sem perceber, de tão pequenininho que é o local. R$ 3,69.
muito boa. Claro, nem é necessário dizer, né? O marretão aqui, de novo, vai ficar na vontade. Não vai esmagar isso aqui. Claro que ela vai ser ungida, né, e consagrada pelo meu ereto cajadão. Né? A minha unção é em latim. Hoje, em homenagem às igrejas barrocas de Minas, não só vai ser em latim, como vou tentar dar uma entonação gregoriana para esse sacramento. Coloca aqui lá. Aqui. Olha lá. Ressacum jacta est. Amém. E é isso. Né? E realmente essa foi, de longe, a melhor, boa e barata que eu já provei. Né? Recomendo muito, 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 muito. E eu não sei se vocês perceberam, a viadagem, hoje o cenário está diferente. Geralmente eu gravo na parte de fora do apartamento, eu gravo na sacada, durante o dia, iluminação natural. Hoje eu estou gravando à noite e eu precisei fazer não pude fazer uma cena externa, tive que fazer uma interna. Então arrumei aqui um cantinho, que é um pouco mais iluminado, né? Coloquei atrás até aqui a estante com os livros, porque eu fico parecendo aqueles comentaristas da Globo News, cheio de livro atrás. Puta, que viadagem, tá certo? Mas, de resto, fora a viadagem do comentarista do Globo News, né, do Guga Chakra, do Ariel Palácio, que não é argentino aquele cara, ele é paraense, é um argentino fake. Né? Então, fora essa viadagem, isso aqui é real. Essa cerveja realmente é boa. Achou? Compra. E manda aqui para me dizer onde que você encontrou. E é isso, meus amigos. Até uma próxima.